Boa noite, queridos. Graça e paz. Todos estão muito felizes, da glória a Deus. Glória a Deus. Também estou muito feliz porque na presença do Senhor só há felicidade, amém? Glória a Deus. Esse mês nós estamos falando sobre prosperidade bíblica, né? E você já deve ter percebido pelo que você recebeu que prosperidade não está ligada somente ao dinheiro. Dinheiro é só um pequeno componente, muito importante, mas é um componente, amém? Se você tiver só o dinheiro, você pode não ser próspero, porque pode faltar outras coisas que vão impedir a sua felicidade. E a prosperidade é felicidade, amém? E Deus quer que você seja feliz em todas as áreas da sua vida. Nosso Deus é um Deus completo, amém, queridos? Então, abra sua Bíblia comigo. Hoje eu quero falar sobre o tema prossiga para o alvo e prospere. Você pode repetir isso comigo? Diga, prossiga para o alvo e prospere. Aleluia. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Filipenses 3, do 12 ao 14. Paulo escreveu aos Filipenses dizendo assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo está falando esta palavra, ele está mostrando aqui, irmãos, nos mostrando que ele prossegue para o alvo e ele está prosperando nisso. Eu creio que não há quem lance o olhar para o passado, né, para trás, e não tenha coisas das quais possa se lamentar. Eu creio que se a gente olhar, cada um de nós que olhar para o nosso passado, nós vamos ver que nós tomamos algumas decisões erradas. Nós vamos observar que fizemos algumas coisas que se fosse hoje, nós não faríamos. Amém? Então, existem coisas que você fez na sua vida e que, se você tivesse a oportunidade de voltar ao passado, com certeza você não faria outra vez. Eu gosto muito de conversar com pessoas idosas. E sempre que eu posso, eu pergunto sobre as oportunidades que essa pessoa teve na vida. E ela geralmente cita várias oportunidades que teve, que apareceu na sua vida, e que hoje ela poderia ser bem diferente. E eu creio que todos nós somos assim, né? E eu quero, juntos hoje aqui, aprender com o apóstolo Paulo como sair de onde nós estamos e prosseguir para o que está diante de nós, prosperando sempre, irmãos. Prosperando sempre. Então a pergunta é: como prosperar? Paulo é um exemplo de alguém que não se orgulhava do seu passado. E ele ensina como largar um passado de culpa, de frustrações, de erros, de mágoas, de pesares, né, de desgostos, de remorso. E ele nos ensina a mover-se para um futuro de sucesso cheio de glória. Pois ele escreveu aos Colossenses, ele escreveu que o nosso destino é um destino de glória. Amém? Mas o diabo ele trabalha para que todas essas coisas nos sobrevenham, todo o passado, né,
esses problemas do passado, nos sobrevenha com o fim de nos paralisar, com o fim de nos deixar prostrados e impedidos de avançar, de crescer. Então, irmãos, como prosperar? Eu quero trazer aqui algumas dicas e lições que eu aprendi nesse texto. Primeiro, esteja insatisfeito com a sua posição. Esteja insatisfeito com a sua posição. Observe que eu disse insatisfeito, porque eu disse para você murmurar na posição que você está. Mas você deve estar insatisfeito. Como Paulo diz aqui no versículo 12, ele diz, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo, irmãos, embora fosse um dos líderes proeminentes, né? Talvez o mais notável, talvez um dos mais santos da igreja, né? Talvez ele fosse um dos poucos que tinha autoridade para dizer assim, eu ando com Deus, estou totalmente envolvido com Deus, em fazer a obra de Deus, em ganhar almas para o Senhor. Mas apesar de tudo, irmãos, Paulo não estava satisfeito. Olha a unção que havia no apóstolo Paulo, a autoridade que havia no apóstolo Paulo, as conquistas do apóstolo Paulo, mas ele afirma, não está satisfeito. Ou seja, ele não está conformado. Amém, amados? Ele não está conformado, independente do nível espiritual que ele se encontra, independente do nível de conquista que ele alcançou. E eu fico impressionado às vezes porque existem pessoas na igreja que já têm algum tempo e às vezes se julgam conhecer a Bíblia e muitas vezes pensam que não precisam mais crescer, que já atingiram, né? Já chegaram no topo, né? Não, irmãos, essa não é a posição. Aonde quer que eu chegue, eu tenho que ter a disposição de crescer mais, de avançar mais, de aprender mais. Nós nunca vamos chegar ao ponto de dizer assim, não preciso mais aprender. Nós sempre temos algo a ensinar, mas também nós temos sempre algo a aprender. Amém, amados? O meu avô me ensinava e dizia, olha, você nunca sabe de tudo. Você sempre precisa aprender alguma coisa. Ainda que você ensine muito, você sempre precisa aprender alguma coisa. Ele me contava uma história para ilustrar isso. Ele me contava uma história do doutor e do caboclo. Na história que ele me contava, ele dizia assim, o doutor chegou num lugar, né, de floresta, né, e tinha o caboclo. E o doutor foi fazer algumas coisas ali, eu nem me lembro o quê, mas ele pegou o caboclo para andar do lado dele e entraram numa canoa e foram atravessar o rio. E durante essa travessia, o doutor perguntava assim, caboclo, você sabe ler? Você sabe escrever? Sei não, doutor. Caboclo, você sabe assinar o seu nome? Sei não, doutor. Caboclo, você devia ter aprendido. Você não sabe de nada. Sei pouca coisinha, doutor. Não sei de nada não, doutor. Você devia ter aprendido. Perguntou várias coisas e o caboclo não sabia. E ele dizia, você devia ter aprendido. Aí deu um problema na canoa. A canoa começou a afundar, irmãos. Aí o caboclo perguntou para o doutor, doutor, o senhor sabe nadar? E o doutor disse, sei não, caboclo, me ajuda. E o caboclo disse, você devia ter aprendido. Estão entendendo? Ninguém é tão sábio que não possa aprender, irmãos. Todos nós podemos saber muito, mas necessitamos aprender muito. Amém? O filósofo Sócrates, né, que disse que tudo o que sei é que nada sei. Né? Então, o homem do nível daquele conhecimento diz isso. Imagine nós, irmãos. Nós sempre temos que estar com essa disposição de crescer, de aprender. Amém, amados?
Amém, queridos? Nós sempre temos que querer aprender mais do Senhor. Paulo, ele tinha uma preocupação constante com o seu crescimento, ele se preocupava com o seu caráter, ele se preocupava com a sua reputação, ele se preocupava com o que ele era, ele se preocupava, irmãos, em estar sempre fazendo algo, ensinando algo, mas também aprendendo algo. Para quê? Para prosseguir, para avançar, para crescer. Não há quem prospere sem aprender. Nós precisamos ter a disposição de aprender, de querer mais. Né? Eu quero que você reflita nessa frase aqui, olha, agradecido sempre, satisfeito nunca. Agradecido, irmão, por tudo que Deus nos deu, por tudo que Deus nos fez, por tudo que Ele nos faz, por tudo que Ele é na nossa vida, por tudo aquilo que nós já recebemos do Senhor. Agradecido sempre, mas satisfeito nunca. Porque nós temos que atingir o padrão que Paulo mostra. Qual é o padrão que nós temos que alcançar? É o nível, a estatura do varão perfeito. E quem é o varão perfeito, irmãos? Jesus. Então é o nível que nós temos que chegar. Amém? É o nível que nós temos que chegar. Então Paulo tinha essa atitude. A segunda atitude que eu aprendo aqui nesse texto, irmãos, que pode te levar a não ficar prostrado, a prosseguir e prosperar, é não se prenda no seu passado. Não se prenda ao seu passado. Diga assim, eu não posso me prender ao passado. Olha o que Paulo diz, no versículo 13, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Irmãos, ninguém pode se lançar na esperança de conquistas futuras se viver a lama do passado. Ninguém. Paulo foi um homem determinado a não deixar que o seu passado impedisse o seu futuro. Paulo foi determinado, irmãos. E olha, eu faço uma pergunta para você nessa noite. Paulo tinha coisas das quais queria esquecer? Será que existia coisa no passado de Paulo que ele queria esquecer? Diga muitas. Diga muitas. Muitas, sabe por quê? Porque Paulo era um assassino. Antes de ele conhecer Jesus, antes de ele se tornar um apóstolo, Paulo era um assassino, matou muitos cristãos. Antes de aceitar Jesus, Paulo ele era um blasfemador. Paulo foi perseguidor da igreja. Paulo, irmãos, ele precisava esquecer as dores do passado para que ele pudesse conquistar, para que ele pudesse avançar. Paulo, com certeza, ele sofreu muito, irmãos, ele sofreu muito, ele foi combatido, ele foi perseguido, ele foi deserdado pela família por causa do Evangelho. O judeu que aceitava Jesus, e ainda hoje é assim, ele é deserdado pela família, riscado da lista da família, porque não aceitavam e porque até hoje não aceitam. Amém, amados? Então Paulo sofreu muito, foi deserdado pela família, Paulo foi preso, Paulo foi caluniado. Irmãos, o passado de Paulo era terrível. Então tudo isso trazia dores. Mas, irmãos, no passado de Paulo também não tinha só os pesares. No passado de Paulo também tinha glórias. E que ele tinha que abrir mão. Então, olha, lembre-se quem era Paulo. Paulo era de uma família rica. Paulo era rico, viu? Era de uma família rica. Paulo era ensinado, aprendeu aos pés de Gamaliel, o maior filósofo da época. Paulo era membro do Sinédrio. Sabe o que era o Sinédrio, irmãos? Era o tribunal composto pelos judeus mais experientes e que exerciam o governo
de Israel, e que tratavam sobre as leis espirituais, sobre as leis civis, sobre tudo. Eles decidiam tudo sobre Israel. E Paulo era membro deste sinédrio. Paulo era detentor do título de cidadão romano. Paulo tinha um currículo invejável. Você vê, ele discute com filósofos, ele discute com reis, ele discute com príncipes. Paulo era um homem altamente capacitado intelectualmente. E Paulo tinha tudo isso. E eu quero te dizer nessa noite que o desejo de Deus para você é que você saia do passado e venha para o presente e se projete para o futuro. Aleluia. Repita comigo, diga isso. Sair do passado, vir para o presente e projetar o futuro. Irmãos, é esse o projeto de Deus. O teu passado, ele não pode te limitar. O teu passado, ele não pode te prender. E tem pessoas que vivem no passado. Para conquistarmos, nós temos que esquecer o passado. Esqueço-me das coisas que para trás ficam. Se você não se desprender do passado, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não se desprender do que você fez no passado, que você acha que foi errado, quero te dizer que o sangue de Jesus, ele é poderoso para te purificar de todo o pecado. Você não pode permitir que o diabo te acuse. Você não pode permitir isso. Porque se você, meu irmão, ficar preso nas coisas do passado, você nunca vai conquistar. Você pode ter muito dinheiro. Você pode até ter muita fama. Você pode ter muita influência. Mas você está preso ao passado. Você está amarrado. A sua alma está presa a atitudes que você cometeu no passado. Ao que você era lá no passado. Ao que você sofreu no passado. Quantas pessoas, irmãos, estão presas no passado e por causa disso não prosperam? Não vivem o presente e não se projetam para o futuro. Amém, amados? O passado, ele é para ser esquecido. Diga, o passado é para ser esquecido. E quando a gente fala esquecido, olha, a palavra esquecer não é varrer da memória, mas é deixar de ser influenciado e controlado. E é isso que o diabo usa para querer controlar a pessoa. Para impedir da pessoa crescer, para impedir da pessoa ser feliz, para impedir da pessoa avançar, de se desenvolver, de viver a vida. Ela fica presa no passado. Então, esquecer não é varrer da memória, é não ser influenciado. Lembra o que o profeta Isaías falou lá no capítulo 43, versículo 25, onde Deus fala através do profeta e diz assim: dos teus pecados não me lembro mais. Dos teus pecados não me lembro mais. Isso aqui quer dizer que Deus tem uma memória fraca? Não. Isso aqui quer dizer que Deus está dizendo: eu não permitirei que o que aconteceu no teu passado influencie o meu relacionamento contigo. É isso que quer dizer. Amém, amados? Não é que apagou. Não apagou. Ele não tem mais influência. Aconteceu, mas não tem influência. E sabe quando é que a gente sabe que algo que aconteceu no passado não está nos prendendo no presente? Quando você se lembra e não sente angústia. Quando você se lembra e não sente dor. E quando você se lembra e não tem vergonha. Quando você errou lá no passado, quando a pessoa vem aqui e testemunha de algo que Deus fez na vida dela, porque ela era assim, 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 meu irmão, houve uma transformação ali. Porque ela não tem mais vergonha. E se tiver vergonha, ainda está presa. Se tiver medo, receio, se quiser esconder, irmão, está preso ao passado. Porque quando você não está preso, aí não é mais nada. Quando você está liberto, não interessa. Eu fiz e Deus me perdoou, estou livre. Eu fiz na minha inocência lá, eu errei, eu pequei, mas o Senhor me perdoou. Agora, quando eu quero esconder, mostrar outras coisas, que eu não sou o que eu fui, aí, irmãos, aí o problema continua e continua preso. Amém?
Então, terceira atitude que te leva a não se prostrar diante dos problemas, prosseguir e prosperar é: seja focado no propósito. Diga, seja focado no propósito. Diga assim: eu preciso estar focado no propósito. Irmão, vocês estão aqui? Então repita comigo, diga assim: eu preciso estar focado no propósito. Deus tem um propósito para essa cidade? Deus tem um propósito para esta igreja? Deus tem um propósito na tua vida? Então esse propósito vai ter que se cumprir. Esse propósito ele vai se cumprir. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 13, irmãos. O apóstolo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Avançando, uma coisa eu faço. Olha o que Paulo declara aqui: uma coisa eu faço. Ele não ficou parado, ele está fazendo. Ninguém conquista se não decidir fazer. Ninguém conquista parado. Ninguém conquista acomodado. Ninguém conquista olhando para trás. Ninguém conquista, irmãos, doente. Você só conquista quando você decide fazer. Muitos querem conquistar sem fazer nada. Querem conquistar sem trabalhar, sem suar a camisa. Você não vai prosperar. Olha, eu já ensinei aqui os 4 pontos para o cristão prosperar de forma extraordinária. Trabalhar, me ajuda aí, você que já sabe, ó. Trabalhar, doar, economizar e gastar. Se você não trabalhar, você não cresce. Como é que você vai avançar se você não trabalha? Como é que você vai crescer se você não se dispõe? Tinha um pessoal assim na igreja, e Paulo disse assim: olha, quem não trabalha, que não coma. Que não coma. Não trabalhou, não come. É porque na igreja lá, fazia um mutirão, na hora da comida chegava muito mais gente. Só na hora da comida, irmãos. Aí Paulo disse: olha, quem não trabalha, que não coma. Amém, queridos? Amém, amados? Então, o apóstolo Paulo, ele descobriu aqui o poder da concentração. Ele descobriu o poder da concentração. Ele se concentrou no seu propósito. Ele se concentrou no seu alvo. Irmãos, aqui está o segredo do sucesso. Ele disse: uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. A orientação de Deus para a tua vida nessa noite: saia daqui determinado a fazer alguma coisa. Saia determinado a fazer alguma coisa. Saia determinado a conquistar. Saia determinado a ser o melhor naquilo que você faz. Saia determinado a aprender mais. Saia determinado a crescer em Deus. Saia determinado a crescer na sua área de atuação. Paulo está dizendo: uma coisa eu faço. Paulo, ele perseguia uma coisa, irmãos, ele diz: prossigo para o alvo, versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Paulo perseguia o seu alvo. Aleluia! Você precisa perseguir o seu alvo. Aleluia! E alvo significa olhar para. É foco. Amém? É olhar para. É ter uma marca na qual os olhos estão fixos. É centralizar, é uma centralização de interesse. É ter objetivo, irmãos.
é ter um fim. Nós precisamos fazer isso, queridos. Ele disse, fizer isso, se nós fizermos isso, ele diz, eu sei que eu vou fazer isso, ele decide fazer isso, ele incentiva a igreja a fazer isso, porque ele diz que vai ter uma recompensa. Diga recompensa. Aleluia, é o prêmio, ele está falando aqui, é uma recompensa. Prêmio significa recompensa por ter vencido uma competição, é um galardão. O que Paulo queria dizer, irmãos, Paulo estava dizendo, eu tenho um alvo, eu vou fixar meus olhos nele, eu tenho edificado a minha vida em volta dele, tudo quanto eu faço visa alcançar esse alvo, é um só objetivo, e muitas vezes nós não alcançamos nada, porque nós atiramos para toda direção. Às vezes a gente conversa com um jovem de 19, 20 anos, e pergunta assim para ele, qual é o sonho que você tem? E ele disse, não tenho sonho nenhum. Pode conversar com 10, 11 vão responder isso. Conversa com 10 que 11 vai responder isso. Eu não tenho sonho. Eu estou dizendo isso porque eu tenho feito essa pesquisa. Conversa com o jovem, qual é o sonho que você tem? Nenhum. Qual é a profissão que você quer desenvolver? Não sei ainda. Sabe que tem um grande índice de desistência nas universidades no primeiro ano? Fizeram uma pesquisa e descobriram. Porque 90% desses que desistem é porque aquilo não tinha nada a ver com a sua vocação. Então, eles escolheram um curso sem saber o que queria. Você está entendendo? Nós precisamos saber o que nós queremos. Lembra quando Jesus chegava e ia realizar um milagre? O que queres que eu te faça? Irmãos, Deus gosta de gente objetiva, de gente que sabe o que quer, de gente que está decidido. Observe que Paulo ele se diferencia dos demais porque ele sabe o que quer, ele sabe para onde vai, ele sabe qual é o seu ministério, ele sabe do que ele é produtivo. Então ele abarca isso com uma dedicação tremenda. E ele está dizendo aqui, olha, eu olho para o alvo, e eu sigo o alvo, e nesse alvo, quando eu alcançar, eu tenho uma recompensa. Então nós precisamos fazer isso. Estabelecer alvos na nossa vida. Sabe, começou o ano, que alvos você definiu para a sua vida? Que alvos você definiu? Sabe, tem gente que no início do ano diz assim, esse ano vai ser o ano que eu vou tirar as melhores férias da minha vida. Vou juntar dinheiro para isso. Aí, não, esse ano eu vou trocar o carro. Não, esse ano eu vou fazer a reforma da casa. Não, esse ano eu vou comprar roupas para mim. Termina o ano. O cara está mal vestido, não viajou para férias nenhuma. A casa está caindo nos pedaços. O carro, se tiver carro, o carro está todo lascado. Não tem nada. Por quê? Porque não tem alvo na vida. Não sabe o que quer. Não tem projeto. Não tem visão. Irmãos, nós não podemos ser assim. Sabe, a Márcia estava questionando comigo hoje de manhã. E citando alguns exemplos assim, que o próprio Salomão fala disso, né? Disse, não é possível o filho do ímpio prosperar e os nossos não prosperarem. Os nossos, assim, dos cristãos, né? Aí eu disse, é possível, Márcia. É possível, porque se os filhos dos ímpios se dedicarem e os nossos filhos não se dedicarem, irmão, Deus é justo. Quantos sabem que Deus é justo? Deus é justo. Tem um concurso. O ímpio estudou, passou madrugada estudando, dedicando. É ímpio, não conhece a Deus, mas seguiu o protocolo. Aí o filho de Deus, os filhos do pastor, ou do obreiro, ou do crente, que serve a Deus, é de oração, não estudou muito porque confia no Senhor. O Senhor vai abençoar, o Senhor vai dar direção. O Senhor vai te dar uma direção para um lugar que não foi Ele que escolheu, foi você que escolheu.
Quem é que vai passar desses dois? O filho do ímpio. Porque Deus é justo. O sol nasce para os justos e os ímpios. Amém, queridos? Então, preste atenção. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Se nós fizermos isso, nós vamos prosperar. Pode ter certeza disso. Jovens que estão aqui, se você se dedicar, olha, nunca teve um tempo tão bom para se conquistar como esse. Sabe por quê? Porque a maioria está presa, irmãos, no WhatsApp, nas redes sociais. Se você se dedicar, você vai ser uma pessoa muito bem-sucedida. Teve um concurso há pouco tempo aí, foi pouca gente fazer. Se dedique, se posicione, que você vai ver o que Deus vai realizar na sua vida. Você vai prosperar. Olha, irmãos, Deus olha para uma situação como o nosso estado aqui, né? O foco aqui, a nossa cidade, o nosso estado. Olha as posições melhores que são exercidas no governo. Você acha que Deus não queria que os filhos dele assumissem isso? Mas a pergunta é, os filhos de Deus estão capacitados para assumir isso? Porque se não tiver, não vai assumir. Então, nós estamos vivendo uma geração, irmão, que nós precisamos fazer só o básico. Eu lembro, alguns anos, a Maria trabalhava na empresa e foi premiada, recebeu uma condecoração, porque chegava no horário. Meu Deus do céu! Que coisa mais louca! Porque chegar no horário é obrigação de todo funcionário. Mas, se nós não mudarmos, preste atenção, nós estamos iniciando mais um ano. Não sei como foi o ano que passou na sua vida, mas se você, as atitudes que você teve, os resultados que você alcançou no ano passado, se você não mudar essas atitudes nesse ano, você vai ter os mesmos resultados. Você só alcança resultados diferentes se você tiver atitudes diferentes. Vamos estar entendendo isso, que a glória a Deus. E ainda me ama em nome de Jesus. Aleluia. Então, quarta lição que eu aprendo aqui para a gente. A última atitude que te leva a se prostrar, a não se prostrar diante dos problemas, prosseguir e prosperar é: seja determinado em sua paixão. Seja determinado em sua paixão. Olha, irmãos, a cada dia com Jesus é um novo dia. A cada dia com o Senhor é um novo dia. O que aconteceu ontem, seja bom ou mal, não é o fim. Hoje é um novo dia. E como José Raildo sempre diz, né? Toda vez que você me vê dizer, hoje eu estou mais bonito do que ontem. Ele disse para mim, eu creio. Eu creio, irmãos. Eu me acho lindo, olha. Sem barba, com barbicha. Eu me acho lindo todo. Cabelo de banda, cabelo no meio. Cabelo baixinho. Eu me curto de todas as formas. Porque se ninguém me curtir, pelo menos eu estou me curtindo. Amém? A massa também, olha aí, irmãos. Então você pode dizer, a cada dia, prosperarei. Por quê? Porque eu estou seguindo para o alto. Deus vai te prosperar nessa caminhada. Amém? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Deus falou com você nessa noite. Então, se Deus falou com você, eu quero que você venha aqui à frente, a gente está mais próximo. Eu quero encerrar cantando e orando com você. Não desista. Não desista. Se você é um daqueles que desistem fácil, meu irmão, olha, eu conheço a história de um pastor, que o sonho dele era ser pastor.
Aí ele fez todos os cursos que precisava na igreja. E quando ele foi para a convenção da igreja dele, irmãos, tem que passar por uma sabatina. Tem que passar por uma sabatina, né? A gente entra numa sala e é interrogado de teologia, de tudo. E ele era interrogado e ele ficava. Ficou o primeiro ano. Mas não desistiu. Foi o segundo ano. Não passou. Mas não desistiu. Foi o terceiro ano. Não passou, irmãos. Desistiu. Quando chegou no sexto ano, o pessoal da banca olhou assim, rapaz, vamos dar oportunidade para esse camarada? Todo ano ele está aqui. Todo ano ele está aqui. Vamos dar oportunidade para ele, vamos consagrar ele. Aprovaram, ele foi consagrado. Irmãos, hoje ele é presidente nacional da denominação dele. Vale a pena você não desistir de alcançar o alvo. Olhe para o alvo e prossiga. É o que Paulo fez. Prossigo, prossigo, prossigo. Estão puxando de um lado? Prossigo, prossigo. Estão puxando o tapete? Prossigo.